Pessoal, bom dia, graça e paz seja com todos vocês, em nome de Jesus. E hoje estamos aqui para fazer uma reflexão na palavra de Deus e comentarmos sobre a parábola das 10 virgens. Antes de continuarmos, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Aos que são inscritos eu agradeço. Deus abençoe vocês grandemente. Dê o like nesse canal, faça comentários e nos ajude a crescer a cada dia com esse canal que temos que colocamos, né, no YouTube. Então nós queremos falar sobre a parábola das 10 virgens. Palavra bastante discutida, muito falada por muitos estudiosos, muitos comentaristas, muitos pregadores. E nós vamos falar um pouco também sobre essa parábola, né? A parábola era um mecanismo usado pelos rabinos, pelos mestres, para falar aos seus discípulos, aos talmidim, né? Os seguidores, os discípulos, sobre coisas que só eles mesmos podiam saber ou precisavam saber. E as parábolas geralmente eram usadas, era uma estratégia usada para que somente aqueles que seguiam os rabinos, os mestres, podiam entender e podiam chegar à conclusão completa, né, do que aquele mestre realmente estava querendo dizer. Outras pessoas que ouviam por fora não entendiam, né? E às vezes Jesus usava de parábolas até mesmo para os doutores da lei, que não entendiam o que ele queria dizer, perguntarem a ele. Jesus tinha interesse que eles perguntassem. Alguns falaram, os discípulos, né? Mestre, não entendemos o que o Senhor quis dizer com essa parábola. Aí ele vinha trazendo a explicação mais clara, mais explícita sobre o que aquilo realmente significava, não é? Então a parábola era esse mecanismo usado. Alguns dizem que a parábola é um conto, é uma invenção que é trazido para ilustrar coisas. Pode até ser, mas eu creio que as parábolas também eram coisas reais que aconteciam, né, nos antepassados da história, e aí os mestres traziam contando aquela história para ilustrar. Ou no caso de Jesus, quando Jesus falava parábolas, não é? Podia estar falando de coisas espirituais profundas, né, que são reais, mas que as pessoas não entendiam direito. E hoje muitos dizem que aquilo podia ser apenas invenção. Mas, de fato, quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, ele está vindo, né, numa sequência de ministrações escatológicas, falando sobre uma temática chamada de sermão profético. Mateus 24, e aí vai se completando com o 25. Por isso que ele inicia dizendo aqui em Mateus 25, então o reino do céu se assemelha, né, a 10 virgens. Então, porque é uma continuidade. Do grego acho que é tot, né, a palavra. Então, é uma continuidade do que ele estava falando que ia acontecer. A gente ouve muito falar do fim do mundo, a gente ouve muito falar que Jesus está voltando, a gente ouve constantemente sobre os sinais que estão balizando a volta de Cristo, estão sinalizando aí que ele vai chegar, sinais nas alturas, sinais na terra, né, agressão da natureza, intempéries, guerra entre homens, violência, falta de tolerância, né, das pessoas. E a gente está vendo muita violência, muitas coisas acontecendo perto de nós, quando a gente imaginava que nunca ia acontecer, coisas que estão acontecendo perto que a gente está impressionado. Poxa vida, Jesus realmente está voltando. Mas quando é que ele volta? Nós não sabemos. E ele vai dando dicas de situações que acontecem, não é? De que ele está chegando. A gente só precisa desenvolver a percepção, a expertise, para poder notar que ele realmente está chegando. A gente só precisa desenvolver a sensibilidade para ter o toque, né, para perceber
que as coisas estão acontecendo e isso tudo é sinal de que ele está chegando. Então ele diz em Mateus 25, aqui, nós vamos ler, ele diz o seguinte: então, o reino dos céus será, ou melhor, no grego se assemelha, né? Se assemelha a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Lá vai eu ler com dificuldade, não, que essas letrinhas são vermelhas e pequenas. E a gente vai tentando ler com clareza para todo mundo entender. Então o reino dos céus é semelhante, se assemelha a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo. Naquela época, os casamentos, embora a gente não tenha muita informação sobre como eram os casamentos muito mais antigos que esses aí, mas era comum que o noivo, né, era entre as famílias combinavam e arranjavam o casamento, dava a filha para determinado homem, e a família do homem dava o filho para determinada menina, e eles se organizavam e tinha a questão do dote, eles tinham que pagar dote, tinham que organizar papeladas, vamos dizer assim, organizar toda a papelada, todo o contrato para poderem se contraírem pelo laço do matrimônio. E de repente, esse noivo às vezes ficava fora por tempo, e quando ele voltava com recursos para poder se casar, ele ia à casa da moça, não é? Ia à casa da moça, isso é, antes preparava uma festa na casa dele, tinha aquela festa toda, todo mundo ficava ali esperando ele chegar com a noiva, porque ele ia buscar a noiva na casa dela, na casa dos pais, e lá ficava acertando os trâmites, né, dos dotes e de tudo que era necessário para construir essa conjugalidade, essa relação entre os dois, né, de conjugalidade. E de repente esse noivo tinha as damas de honra que ia pelo caminho, alumiando o caminho para que ele chegasse na festa da casa dele, né, nas pomposidades que tinha armado para ele, para a festa. E essas meninas iam com a lamparina, essas virgens iam com as lamparinas acesas, não é? E para clarear o caminho que eles iam trilhar, que o noivo ia trilhar. Então ela ia ao encontro desse noivo, esperava o noivo chegar da casa dos pais da menina, e aí levava ele para a festa, clareando o caminho, porque não tinha poste de eletricidade naquela época, não tinha eletricidade, não tinha luz, não tinha essa energia que a gente tem hoje, e de repente as meninas precisavam servi-lo como dama de honra, como as convidadas especiais para a festa, para conduzir o noivo. Então, aqui diz o seguinte, que elas saíram ao encontro do noivo, certamente saindo ao encontro do noivo provavelmente andou com esse noivo até perto da casa dos pais da menina e ficaram em um ambiente esperando o noivo voltar para que elas conduzissem ele até a festa, onde ele iria casar na casa dele, ele trazendo a noiva para essa festa. E no versículo 2, né, 25, 2, de capítulo 25, versículo 2, e 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas, né? 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Vamos por partes. 5 eram prudentes e 5 loucas. Aqui Jesus já vai dando a dica, né, do que significa a loucura, né? De que significa a postura nécia, né, de uma pessoa que está envolvida em um projeto, envolvida em um processo, mas que não tomou as devidas precauções, para que se mantivessem nesse projeto.
Então, o que aconteceu? 5 eram loucas. Por que elas eram loucas? Elas eram loucas porque, ou nécias, né? Sem sabedoria, porque elas foram ao encontro desse noivo. Ao encontro desse noivo sem levar reservas de azeite para colocarem na lamparina, caso viesse faltar o da lamparina, para que clareasse toda a trajetória da estrada, toda a caminhada. Então, as 5 loucas fizeram isso, elas não levaram reservas para poder acender a lamparina, caso ela viesse a apagar ao longo da caminhada. E as 5 prudentes levaram reservas de azeite consigo, levaram as taças, né, de azeite consigo, para que, se faltasse a da lamparina, elas completassem e caminhassem. As loucas, né, tomando as suas lamparinas, não levaram consigo, né, azeite. É o que nós estamos falando aqui. Não levaram, só levaram a lamparina. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lamparinas. As prudentes levaram azeite. Quem são essas 10 virgens? Não é? Alguns ficam dizendo que as 10 virgens é a igreja, que significa ser a noiva de Cristo. Eu acho que não, porque é proibida a poligamia. Jesus não ia permitir jamais o casamento em bigamia ou poligamia. O homem casar com 10 mulheres de uma vez. Né? Então esse texto, com certeza, me parece transparecer que as noivas, as virgens não são noivas. As virgens não são esposa. As virgens não significam que é a noiva de Cristo. Elas são apenas as damas de honra que vão acompanhar o noivo e clarear o caminho para a festa do casamento desse noivo. Né? E quem é a noiva afinal? Aí alguns dizem que a noiva é Israel, alguns dizem, como dizem em Apocalipse, que a noiva é a nova Jerusalém que está descendo do céu. Nós não vamos entrar nessa questão aqui, fica para cada um fazer suas discussões pessoais e suas pesquisas pessoais para descobrir quem de verdade seria a noiva nesse caso aqui. Mas, na verdade, as virgens não eram as noivas, não eram aquelas que iam casar com esse homem. Elas só serviam como damas de honra. E, de repente, diz a palavra aqui, na continuidade, que o noivo atrasando, o noivo tardando de chegar, elas acabaram dormindo. O noivo tardou voltar, então elas acabaram por dormir. Toscanejaram, pegaram no sono e dormiram. Agora, quando a gente lê isso aqui, a gente vai vendo que a Bíblia diz que o noivo tardou. Por que esse noivo tardou? Geralmente, ou certamente, ele tardou em chegar, porque foi para a casa dos pais da menina acertar os trâmites do casamento, acertar as papeladas para o casamento, vamos dizer assim, acertar os trâmites, e aí demorou voltar. Quando ele demora de voltar, as meninas acabam dormindo, adormecendo. Só que nessa indolência, nesse sono, né, que elas pegaram aí, não quer dizer que elas perderam a oportunidade de terem o privilégio de se encontrar com o Senhor. Não quer dizer isso. Elas pegaram no sono porque era tarde e elas estavam ali sonolentas e dormiram, mas estavam preparadas. Estavam preparadas. O sono, nesse caso, não foi prejudicial às que estavam prudentes. O sono foi prejudicial às imprudentes, porque quando o noivo foi e demorou voltar, foi uma oportunidade que ele deu, vamos dizer, no mundo espiritual, é uma oportunidade que está sendo dada para que as imprudentes corram e comprem azeite e tragam azeite consigo para que, faltando na caminhada esse azeite, elas pudessem reabastecer a lâmpada. E elas não tiveram a sabedoria e a sensibilidade para perceberem, né, que esse atrasar, que esse retardamento do noivo podia beneficiá-las. E elas então não tiveram essa percepção. Totalmente despreparadas foram dormir.
As outras prudentes que dormiram estavam preparadas, porque elas estavam sonolentas, adormeceram, mas estavam atentas ao grito de que o noivo está vindo aí. Então, Jesus fez uma comparação bonita nesse aspecto. E a outra, as meninas loucas, as 5, não é? Ficaram despreparadas e não puderam ter o privilégio de participar das bodas, da festa do noivo. Agora vejam, o número 10, quando Jesus fala 10, e depois ele faz a divisão de 5 com 5, 5 é o número da graça em hebraico. A letra 5 começa com a letra Reit, em hebraico, Hamish, né? Hamish. Então, o Hamish, o Hamishá, que é o plural, que é o feminino, né? Hamish é 5, Hamishá é 5 também, mas para o feminino é 5, né? Então, Hamesh é a letra da graça, do Hesser, da misericórdia. Hamesh é a letra da graça. Então, quando fala que 5 e 5, porque tudo que Jesus falava fazia sentido, até os números que ele usava, ou na Bíblia, quando fala de números, esses números têm significado, têm significância profunda, a gente não pode ignorar isso. Se você for para a guimatria hebraica, você consegue ver o valor de cada letra, que numeral é e o que significa. E o número 5 é o número da misericórdia, é o número da graça. É o número da graça em hebraico, Hamesh, né, que é o 5. Então, quando ele fala de 5 e 5, eu, no meu entendimento, compreendo que as 10 virgens são todos que estão vivendo um período da graça. São todos indistintamente que estão vivendo numa dispensação chamada da graça, que é essa de hoje. Muitos afirmam que para esse tempo aí, Jesus estava falando exatamente para judeus, não tinha igreja, não estava estabelecendo nada sobre igreja, não envolvia igreja, mas eu não acredito. Jesus está falando também sobre igreja nesse tempo. Jesus está falando sobre os tempos do fim. É escatológico o assunto. Então é para frente. É escatos, é as coisas que virão ainda. Então, o 5 é o número da graça. E todos estão vivendo na graça hoje. Todos estão vivendo uma dispensação da graça. Jesus, a Bíblia diz, vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Vocês são salvos pela graça de Deus, é a graça de Deus. É fé que envolve graça. E de repente, como todos vivem nesse período hoje, eu acho que as 5 virgens prudentes, não vamos falar de 5 igrejas prudentes, são as igrejas prudentes. Porque quando a gente fala são as igrejas prudentes, a gente aí vai cair no erro grave de dizer que denominações significa igreja. Então, quais são as igrejas que existem? Existe a igreja de Deus só. Existe uma igreja na terra. Não importa esses processos denominacionais, essas nomenclaturas que estão na frente das igrejas, Igreja Batista, Assembleia Wesleyana, Presbiteriana, Quadrangular, não é essa nomenclatura. Eu não acho que Jesus esteja falando disso, que 5 virgens prudentes são algumas igrejas. Não, só existe uma igreja. As prudentes são aqueles que estavam atentos, despertos, aqueles que estavam preparados, aqueles que estavam sensíveis e percebendo os sinais que estão balizando a volta de Cristo, aqueles que estão olhando ao seu redor e fazendo a leitura de que tudo isso está dizendo que Jesus vai voltar, e esses estão com azeites na sua lamparina e tem reservas, que é o Espírito Santo sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida, oração na vida, jejum na vida, paz na vida e renúncia, e evangelho, e aplicação do evangelho na vida, e a vivência com a experiência com Deus. São aqueles, eu não vou dizer que é essa igreja ou aquela, mas são esses os prudentes. Os nécios, os loucos, as loucas, são aqueles que estão vivendo na dispensação da graça, mas não estão percebendo isso. São aqueles que não se prepararam para a volta, aqueles que não estão ligados na volta de Cristo, aqueles que não estão valorizando a volta de nosso Senhor.
aqueles que não estão dando valor nenhum, os que estão distraídos, os que estão curtindo, os que estão se deixando levar pelo mundanismo, se deixando levar pelas transiências dessa vida, pelos problemas da vida, se deixando levar pelas distrações e os folguedos da vida, e de repente diz, né, Jesus vai voltar nada e tal. Essas são as loucas que não estão preparadas. De repente, diz a Bíblia, ouviu-se um grande grito, aí vem o noivo, porque era costume alguém sair na frente do noivo, pelas ruas, gritando, o noivo está chegando, gente, o noivo está chegando. E aí alguém gritou, aí vem o noivo. O foco central, né, o centro dessa mensagem que Jesus está falando é exatamente o grito de despertamento. É exatamente o grito de que o noivo está vindo. É exatamente o grito, porque o grito pode despertar e acordar qualquer um para ir ao encontro do mestre. Só que eles têm que estar com lâmpada acesa. Essas pessoas têm que estar com fogo na vida, tem que estar com a luz na vida, tem que estar com óleo na vida e não estar dependendo da luz do outro. Aí quando gritaram, vem o noivo, todas despertaram, só que umas tinham reserva, estavam preparadas e outras não. E de repente elas gritaram, as loucas falaram, olha, dá-nos azeite um pouco para a gente ir, de repente, com o noivo, para não acontecer da gente faltar nosso azeite. E elas disseram, não, a gente não pode te dar azeite, porque aí vai faltar para a gente e falta para vocês também, que a caminhada é longa. Então não vai dar certo. Vai nos vendilhões e compra, vai nos vendedores e compra. Vai procurar quem venda azeite uma hora dessas aí e corre atrás. E elas realmente foram, mas só que não acharam. E quando voltaram, as noivas as virgens já estavam acompanhando o noivo fazia tempo. E o noivo entrou para as festas e trancou a porta. E aí, quando elas voltaram sem nada, não puderam mais entrar. Aí Jesus diz, eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Não conhecer, tem um texto grego, que é aquele texto que a pessoa diz, Senhor, em teu nome eu não fiz isso, não fiz aquilo e tal. E agora, o que é que acontece? A gente não vai ser salvo? Jesus diz, não, na verdade eu não vos conheço. Isso é, as obras que vocês fazem não têm correlação nenhuma com as minhas obras. Então, gente, vamos tomar cuidado e ficar atentos. Que Jesus nos ajude a estarmos preparados. Porque essas jovens, as outras disseram, vai agora e compra. Vocês não tinham reservas. Já viu aquelas pessoas que vivem atrás de profecia em tudo quanto é lugar? Vivem de galho em galho, vivem buscando movimentos religiosos aqui e ali, movimentos gospels aqui e ali, vivem buscando aqui e ali uma resposta para os seus anseios, para as suas interrogações, para as suas indagações, para a sua vida, vive aqui e ali procurando, né, que alguém lhe satisfaça e lhe dê uma resposta satisfatória para os seus anseios, e de repente enganam essas pessoas simples, dizendo que elas vão conquistar isso, conquistar aquilo, vão ganhar isso, ganhar aquilo, e faz aquele evangelho antropocêntrico, que é tudo para o homem, é do homem para o homem, pelo homem, e nada em relação a Deus. Então, a partir daí, eu entendo isso como uma lição, como uma figura, que elas dizem, agora vai comprar, vai procurar agora, você procurou em tanto lugar, vai procurar azeite agora aí, com quem está vendendo por aí afora, para ver se vocês encontram. É claro que nessa época não se tratava disso. Eu estou fazendo uma aplicação pessoal para hoje, que muitas pessoas andam buscando um monte de conselho em tudo quanto é lugar, mas não busca Deus. Não honra, às vezes, até o ambiente em que ela está congregando. Não honra, não dá honras ao pastorado que tem na congregação que ela está, e de repente fica buscando respostas em tudo quanto é lugar, não acreditando nas respostas que surgem do altar das suas próprias congregações, e coisas desse nível, vocês estão entendendo, é claro. E de repente o mestre volta e diz, poxa, eu não dei ouvido, eu não quis conselhos sábios, conselhos lúcidos, e aí agora eu estou pagando um alto preço por causa disso.
o mestre fechou a porta. Lembre-se, o noivo tardou em chegar. A Bíblia diz em Mateus 22 que se aqueles dias não fosse abreviado, Mateus 24, 22, se aqueles dias não fossem abreviados, até os salvos se perderiam, até os eleitos iam se perder. Então Deus abreviou os dias. Deus abreviou os dias, Deus se atrasou um pouco, Deus retardou um pouco, né? Deus abreviou os dias para que muitos tivessem oportunidades de se salvar, de se despertar, de se aproximar e de conhecer o poder de Deus e o Evangelho, de profundidade, de seriedade, de vida. Oremos para que o noivo não diga para a gente: eu não vos conheço, eu não te conheço. E então aquelas meninas bateram na porta, mas era tarde demais. Prepare-se, em nome de Jesus. Essa parábola é séria e Jesus contou com profundidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha a paz de Deus, fique com o Espírito Santo e até a próxima. Tchau, que a graça de Deus seja contigo.